Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia, família. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe a sua vida. Quero perguntar para vocês como que foi a sua segunda-feira. Já estamos na terça-feira, dia 1º de março, né? De 2025. Assim Deus nos concedeu a graça de chegarmos até aqui, né? Que Ele nos conceda a graça de chegar muito mais longe, né? Para podermos servir a Ele, né? Com amor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus cubra a sua vida de bênção, de saúde, de alegria, de prosperidade e, primeiramente, de fé. Fé e esperança. Que Deus te ilumine. Amada irmãs e irmãos, gostaria de ler aqui. Hoje estou com a vista muito embaçada. Preciso fazer uma cirurgia de catarata, mas até agora não tive coragem ainda de enfrentar. Mas Deus vai me dar força para isso, né? Porque preciso, né? E eu gostaria de ler aqui com vocês, mas primeiramente eu quero pedir perdão a vocês pelo vídeo do dia 30, pois eu tive que cancelar 2 vezes o vídeo, tive que excluir 2 vezes, porque saiu a metade só, não saiu a palavra toda. E depois houve um erro, quero pedir perdão a vocês. Eu consertei aquele erro que estava, acho que eu distraí, não estava com sono não, tá? Mas eu vi que teve um erro lá. E eu consertei o erro, né? Muito embora eu coloquei João lá em cima, né? Depois já de ter colocado ali embaixo, citado primeiro Jesus, né, que eu tinha que colocar lá em cima, né, João, do versículo. Mas eu consertei, tá, minhas amigas e meus amigos? Então, aquele vídeo do dia 30 foi consertado, a oração saiu toda, a palavra também saiu toda, está no vídeo do dia 30, tá? Se vocês quiserem verificar lá, visualizar, se vocês quiserem, não, gostaria que vocês visualizassem, né? E eu peço perdão a vocês, tá bom? Mas a gente, né, não é perfeito. De vez em quando a gente erra em algumas coisas, mas a gente procura consertar, né? Porque as coisas de Deus tem que ser muito certinho, né? E são coisas que não é, né, pra gente, que é para honra e glória de Deus, então a gente tem que prestar atenção, não é verdade, irmãs e irmãos? Mas eu gostaria de ler aqui com vocês, talvez eu vou ser bem lenta, por quê? Porque hoje é um dos dias que eu acordei de manhã, já acordei com a visão embaçada e agora à noite, quer dizer, ontem, né, quando eu acordei. E hoje, né, a minha vista continua embaçada. Mas Deus está no comando, Deus está no controle e Ele tudo pode, né? Então, gostaria de ler aqui, não vou ler muito, mas vou ler aqui algumas palavras aqui em Romanos 15, né? E para meditação, para nossa meditação, né, irmãs e irmãos, né, minhas amigas, meus amigos,
Então, aqui em Romanos 15, versículo 1, diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agradem ao seu próximo no que é bom para edificação. Portanto, porque também Cristo não agradou. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, né? Às vezes a gente, por mais que você faz, você nunca agrada, né? Nunca as pessoas estão contentes, né? Com o que você faz, com o que a gente faz, né? Mas aqui no versículo 3, aqui do capítulo 15 de Romanos, dizem que nem Cristo agradou, né? Cristo tanto fez, né? Tanta bondade, teve tanta misericórdia, fez tanta cura, tão amoroso, e nem ele agradou, né? Imagina se nós vamos agradar, né? Mas mesmo que nós não agradamos, nós temos o dever aqui, né? Que fala aqui que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, né? E isso está pedindo para que nós ore, para que nós que somos mais fortes, para que nós suportamos a fraqueza dos fracos, né? E oramos para eles, não é verdade? Porque Paulo, aqui o apóstolo Paulo, ele mostrou que nós podemos. Um minuto, deixa a minha visão desembaralhar um pouco, viu, minhas irmãs? Paulo mostrou que é papel dos fortes na fé dar apoio aos fracos. Então, foi o apóstolo Paulo quem disse que aqueles que são mais fortes na fé têm que dar apoio para aqueles que estão fracos na fé. Então, nós que estamos mais fortes na oração, nós temos que apoiar aqueles que estão fracos, que não têm força para orar, né? Porque muitas vezes as lutas são tantas, que a pessoa já não tem força para orar mesmo. E às vezes também, eu oro muito para as mães de família, os pais de família, né? Os chefes de família, as donas de casa, mãe. Porque, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, como Paulo fala aqui, né? Que nós que somos fortes, mais fortes, nós temos que apoiar os mais fracos na oração. Minhas amadas, muitas vezes a mulher, ela trabalha o dia todo. Deixa os filhos, tem mãe que deixa seus filhos na creche, né? Chega à tarde, correndo, vai pegar seus filhos na creche, chega em casa, são tantas coisas para fazer, são os afazeres de casa, cuidar de criança,
às vezes até lavar roupa para o dia seguinte, fazer janta, cuidar do esposo. Amada e amados, essa mulher tem força, ela tem tempo para dobrar seu joelho e orar. É difícil, né? Às vezes a correria, porque hoje a correria está demais, demais. O dia passa rápido, a gente levanta de manhã, de repente o dia já foi embora, a noite já chegou, a tarde já chegou, de repente já chega a noite, né? E essas donas de casa, às vezes elas não têm tempo nem para orar. Então nós, né? Por exemplo, eu não trabalho mais. Então durante o dia, no momento que estou orando para mim, para a minha família, é um dever meu colocar essas mulheres na oração. Pedir para Deus, que Deus fortaleça elas, que Deus dê força para elas. Porque talvez elas não tenham tempo para orar. Talvez saia correndo, volta correndo, porque eu sei como que é isso, né? Às vezes a gente sai de manhã e pede, Deus, obrigada por mais uma noite. Deus, obrigada por mais um dia, quando chega. Mas não tem aquele tempo de pegar a Bíblia, ler e orar, porque ela tem muita ocupação e às vezes ela até quer orar mais. Quando ela consegue cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, dar janta para os seus filhos, dar janta para o seu esposo, lavar a louça, às vezes até ela precisa dar uma limpada, uma aspirada na casa à noite. Quando ela vai deitar, ela já não tem força para orar, ela está muito cansada já. Então nós que somos, né, somos missionário. Então nós temos que orar para essa mulher, nós temos que orar também para este homem, porque não é só a mulher que às vezes não tem tempo para orar, o homem também. Tem homem também que levanta cedo e sai na correria, trabalha o dia todo e volta, e às vezes para eles é um pouquinho mais, né? Mas hoje, os homens também, eles dividem as tarefas de casa com a esposa, né? Às vezes chega, a esposa faz uma coisa, ele faz outra. De repente, quando os dois vão dormir, ambos já estão cansados. Então, cabe a nós, como Paulo fala aqui, já embaçou minha visão, como Paulo fala aqui, né? Que o papel de nós na fé, devemos orar para aqueles que estão fracos, né? E também nós precisamos orar muito, né? Também para aqueles que se afastaram, que estão longe dos caminhos do Senhor, porque eu digo para vocês, minha amiga, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, a pessoa que sai da presença de Deus, ela também fica sem força para orar, porque quando ela sai dos caminhos do Senhor, ela começa, né, ela volta lá para o mundo, aí ela começa a fazer tudo que fazia antes, né? Então, ela já praticamente já perdem a força de orar, sabe? Ou até a sua consciência começa a acusar, ela não ora. Então, missionários, nós temos que orar para essas pessoas. Nós temos que lembrarmos dessas pessoas, né?
É como diga que nós não devemos, né, estar preocupado somente conosco, não é verdade? Aqui no capítulo 15, versículo 1 de Romanos, diz isso. E também, né, aqui embaixo no 3 diz, porém, Cristo também não agradou, porque também Cristo não agradou. Às vezes, né, a gente, por mais que a gente faz, não agrada, né, mas é um dever nosso fazer, né? Então, vamos orar, vamos interceder por essas pessoas, né? Que é o nosso dever missionário, não é verdade? Deus nos levantou para isso. Então, se não fosse para isso, Deus não teria nos levantado missionários. Se fosse somente para agradar a nós mesmos, né? Agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. Como que nós não podemos olhar só para nós mesmos, nós temos que olhar para o nosso próximo também. Por mais que nós estamos aqui, e às vezes até as pessoas não valorizam aquilo que nós estamos fazendo, mas nós não temos que olhar isso. Quem vai olhar para isso, quem vai nos valorizar é Deus. Então nós não temos que esperar das pessoas, né? Nós não temos que esperarem delas. Nós temos que orarem por elas e deixar que Deus vai fazer, Deus vai ver, né, aquilo que nós estamos fazendo. Não é verdade? Que não é por obrigação, mas sim por amor e por dever missionário, né? Então, minhas queridas, meus queridos, eu quero já estar orando, colocando, né, as mães de família, os pais de família, os jovens, adolescentes, motoristas, por aplicativos, motoboy, taxista, caminhoneiros, empregados domésticos. Hoje eu estou lembrando, tá? Conforme eu vou lembrando, eu vou colocando na oração. Empregados domésticos, lavradores, né, que trabalham na lavoura, né, que enfrenta perigos, são bichos peçonhentos, cobra, escorpião, né, tudo isso, né, tem no meio do mato. E quem trabalha na lavoura, trabalha no meio do mato. Então, temos que orar muito por eles. E também para os caminhoneiros, já falei, chefe de família, os pais de família, mães de família, jovem, adolescente, crianças, enfermos, né? Também a todos, também médicos, advogados, como se diz, professores, professora, né? A todos, trabalhadores, a todo, em geral, a todos. É como eu digo aqui todos os dias, que eu não oro para uma pessoa, eu oro para o Brasil, né? Então, já quero
colocar todas essas pessoas em oração, o Brasil, o mundo, e que Deus venha proteger cada um de vocês, cada um de nós, porque nós precisamos muito da ajuda de Deus, precisamos demais. Por mais que você não tenha percebido isso, mas nós precisamos muito. Para nós caminharmos hoje neste mundo tão violento que está, neste mundo onde as pessoas já não têm mais amor no coração, nesse mundo onde o amor se esfriou, neste mundo onde as pessoas não valorizam a outra, não valoriza outras pessoas. Uma briga de trânsito, né? Ocorre morte numa briga de trânsito, ocorre morte assim, sabe, estupidamente. Então, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, nós estamos vivendo num mundo muito violento. Então, minhas queridas e meus queridos, é só Deus mesmo para nos proteger. É só Deus para proteger os seus filhos. É só Deus para proteger a sua família. Então, como eu já disse no início desta oração, tem muitas pessoas que não conseguem orar. Eu quero orar por você. Por mais que você talvez não valorize, mas não, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, eu quero nesta manhã, nesta madrugada, estar orando, estar colocando você, sua família, na presença do Senhor, né? Meus filhos também, minhas filhas, minhas noras, meus genros, meus netos, minhas netas, e a todos vocês, que Deus, neste momento, vai te alcançar aonde quer que você esteja, né? É você que está no trabalho, você que daqui a pouco vai sair para o trabalho. Deus vai acampar os anjos dele em frente, na sua direção, para te levar você em segurança para o seu trabalho, para te levar você em segurança para a sua escola e te guardar, porque, como eu acabei de dizer, nesse mundo violento que nós estamos vivendo, se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós missionários não interceder, então é difícil. Mas eu quero já orar por você. E você, ao sair de casa, eu sei que você sai correndo pela manhã, você volta correndo, mas ao sair de casa, antes de sair da sua casa, você pede para Deus te guardar e guardar sua família. E aqui eu estou pedindo também por você. Todas as madrugadas, todas as vezes durante o dia, quando eu lembro de você, minha amiga, meus amigos, minha amiga e meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nesta madrugada, mais uma vez, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. Porque, Senhor Deus, o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Senhor, e o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos protegido.
E nesse momento, meu Deus, mais uma vez, eu quero colocar todas essas pessoas, Senhor Deus, sobre os cuidados do Senhor. Quero colocar essas pessoas sobre a proteção do Senhor, Deus Altíssimo. E peço, Senhor, que neste momento, Senhor, vai de encontro. Senhor Deus, vai de encontro com essa mãe de família, que daqui a pouco vai sair para o trabalho, com este pai de família, que daqui a pouco está saindo, ou até está no trabalho, daqui a pouco vai estar voltando. Senhor Deus, eu peço também para os motoristas por aplicativo, os motoboys, Senhor Deus, os caminhoneiros, Pai, as empregadas domésticas, empregados domésticos, Senhor Deus, as pessoas que trabalham na lavoura, meu Deus, eu coloco sobre os cuidados do Senhor, que o Senhor venha guardar, proteger. Coloco, meu Deus, os jovens que daqui a pouco vai sair para a escola, os jovens, Senhor, os adolescentes, os jovens que daqui a pouco vai sair para o trabalho, também que vão sair para a faculdade, aqueles pais que vão sair, Senhor, as pessoas que vão sair para uma compra ou para supermercado, médico. Eu coloco em geral, meu Pai querido e amado, o Brasil e o mundo, professores, enfermeiros, médicos, Pai, caminhoneiros, ó Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor leve em segurança para o trabalho, traga em segurança para os seus lares, livrando de acidente, meu Deus, livrando de assalto, Senhor Deus. Ó Deus querido, acampa os seus anjos na frente, Pai, dessas pessoas que vai caminhar daqui a pouco, meu Deus, para o trabalho, ou que vai também sair da sua casa, para, Senhor, caminhar, fazer uma caminhada. Vai, Senhor Deus, também fazer um exercício físico, vai para a academia, e depois, Senhor, retorna para os seus lares e vai ao trabalho. Meu Deus, eu peço também por aqueles que está, Senhor, na sarjeta, que está desabrigado, que está, Senhor Deus, distante da sua família, dos seus lares. Ó Pai querido e amado, eu peço ao Senhor que o Senhor alcance a todos com a sua misericórdia, Senhor, com o teu poder, que o Senhor venha guardar, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, proteger. Ó Deus querido e amado, eu coloco meus filhos, Senhor, sobre a proteção do Senhor. O Senhor os guarda, Pai, indo também para o trabalho, voltando do trabalho, Senhor. Indo, Senhor, estudar, Senhor Deus. Ó Pai, os meus netos, meu amado Deus, cuida deles, proteja, dê livramento, meu Pai querido e amado. Não deixa, meu Pai, que eles venham também sofrer acidente, que eles venham, Senhor, sofrer assalto. Meu Deus, livra, Senhor, a todos, Senhor, a todos, Senhor Deus, jovem, desde o maior até o menor, dê livramento, meu Deus, das mãos do homem sanguinário, das mãos do homem violento. Meu Deus, entra com providência divina na vida, Senhor, daquela mãe, meu Pai, que tem, Senhor, chorado pelo seu filho, pela sua filha, que talvez, Senhor Deus, se encontra, meu Deus, nas drogas, se encontra, meu Deus, até, papai, aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, que a sua mãe, seu pai está orando, está pedindo a misericórdia do Senhor. Oh Deus de poder e autoridade, eu peço, meu Deus, que neste momento o Senhor alcança, Senhor Deus, Senhor Deus. O Senhor sabe as necessidades dela, o Senhor sabe os problemas dela, meu Deus.
Eu peço ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, que ela seja alcançada agora pela tua misericórdia, pelo teu poder, e que o Senhor, meu Deus, dê livramento para ela, que o Senhor venha suprir as necessidades dela, que o Senhor venha, Senhor, entrar com providência na causa da Maria de Fátima. Ó Deus, a Ivonete, que está, Senhor, com dengue, Pai. Eu peço ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Meu Jesus, eu peço que o Senhor cura a Ivonete, cura a filhinha dela. Meu Deus, cura, meu Deus, aquelas pessoas que estão na UTI, que está, Senhor Deus, com uma doença grave, ou que sofreu um acidente de carro, ou que sofreu, Senhor Deus, um atentado, Senhor, uma tentativa de assalto e foi ferida. Meu Deus, tem misericórdia, alcança cada uma dessas pessoas, meu Deus. Ó Pai querido, Deus de amor e bondade, eu peço ao Senhor, meu Deus, para, Senhor Deus, o Brasil e o mundo, Pai. Meu Pai querido e amado, Senhor sabe a situação que está esse mundo. Esse mundo já é do maligno. E o inimigo, Senhor, tem lutado muito contra as vidas. Ele tem, Senhor, ceifado vidas, usando pessoas, Senhor, para ceifar as vidas, Senhor Deus, num assalto,